Chega pra cá que agora vou lhe contar parte de minha história. Sente, fique à vontade. Escute com atenção as histórias que alegrou e partiu o meu coração. Sou vaqueiro. Visto o gibão e carrego no coração as lembranças de apartação, aos gritos e choros dos amigos e irmãos. Já chorei, já sorri, mas da vida não desisti. Por isso, estou aqui lhe contando como sobrevivi. Sou da Caatinga, do Angico, da Demanda, da Barriguda, dos pés de serras. Sou de Canudos. Quando corro, fica para trás poeira. Hoje resta lembranças das andanças da vida com o gado. Espanto o medo, grito a coragem e deixo nas páginas da história o nome de Zé Pemba. Falar por mim. Seu Zé Pemba, como se sabe que o cavalo é bom de gado? Ele conhece pelo jeito do cavalo, pelo sistema. Eu, como eu sou mais novo, eu aprendi alguma coisa de alguém experiente que me deu essas explicações. Quando o animal é bom, a gente percebe pelos sinais que ele tem. Sinais de crina para a direita. Eu sou meio sistemático com o cavalo da crina do lado da esquerda. Ele trabalha quando ele quer, de duas vezes. Ele, uma hora vai, outra hora não vai. Eu gosto de um cavalo da crina direita e que não seja manhoso, que um cavalo que não jogue você no perigo. A gente, quando corre a primeira vez num animal que você não conhece, que você vê que ele sabe fazer o serviço bem feito, a gente vê que o cavalo é bom. Aí o cavalo ensina o vaqueiro e o vaqueiro ensina o cavalo. O senhor deixaria de ser vaqueiro? Não, Por quê? porque eu gosto. É uma profissão que eu amo. Sim. Desculpa. É uma coisa que eu não sei fazer, mas eu gosto. Amo muito. E em questão dos filhos do senhor, eles seguiram a Não, profissão do senhor? não, nenhum. Não? Não sei um que tem 10 anos. Não sei se ele estava querendo, mas eu estou mandando ele estudar para ser outra coisa, né? Porque é mais. Que ele participe de andar no mato, que é bom. Aí eu acho bom. Andar no mato ele começou, mas depois. Eu estava dizendo a ele que o sonho dele parece que ser maquinista, tratorista ou caminhoneiro, que ele gosta muito de carro. Eu disse a ele que ele tem que estudar bastante para vencer, senão não consegue. Eu não estudei muito, mas como é que diz? Não me arrependo de muitas coisas, mas na época que a gente estudava não tinha essas condições que tem hoje, né? Na época era muito sufoco. E hoje eles têm tudo. Hoje o menino ganha para estudar, e antes nós pagava para estudar. Tem uma história sobre o cavalo do senhor, um amarelão. Qual é? Você pode contar pra gente, por Esse favor? cavalo, eu comprei esse cavalo sem prova nenhuma. Eu comprei esse cavalo em 2000, junho de 2000. Eu cheguei de São Paulo no Cajueiro, tinha um cara vendendo esse cavalo e eu comprei caro. Eu gostei do cavalo. Esse cavalo ele ficou aqui na minha mão, eu contei até para Carla, ele foi de 14 anos e 10 meses. Não teve nada no mundo que eu botasse ele para enrabar, para ele não pegar. Eu não sei, mas ele pegava. Mas tudo que eu boto, nunca deixei. Só foi embora uma vez numa vaca. Eu cheguei aqui em 2008. Em 98 cheguei aqui, tinha um gato para pegar para vacinar e o cavalo estava fraco. Era um cavalo da altura desse aqui, era mais claro do que esse. Só que era um cavalo assim, muito rápido. Ele parece que ele imaginava o que você ia fazer. Tudo que se eu tentasse de fazer, ele sabia o que eu ia fazer naquele momento. E aí eu fiquei com ele aí, fui treinando e graças a Deus Zé Zizi nunca pegou gado na minha frente. Nem ele, nem ninguém que corresse mais, eu não. Zezão um dia estava duvidando de mim, queria ver se eu deixava ele. Eu disse, Zezão, não sei não, mas nós vamos. Vamos testar. Aí testei um dia enrabado num boi de Jaime Cristóvão, ali perto da panela de barro, no raso da panela de barro. O boi partiu, o Zezão foi, se embuchou, eu passei. Quando o Zezão chegou lá, eu estava com o boi pegado. Aí eu disse a você que você não ganhava para mim, Zezão, mas ele dava risada. É brincadeira de vaqueiro, né? Mas o cavalo me ensinou muito. Ele me ensinou e me deixou muita falta. Para mim conseguir esse, passou por minha mão acho que uns 5 ou 6 cavalos, mas nenhum me agradou. Esse que está fazendo, mas não fez nem o que o quarto que o outro faz, mas faz. Mas o outro era demais, o cavalo. O cavalo me deixou muita falta, eu fiquei sentido mais de uma semana, só chorando. E eu
quase não acostumava. Quando eu ia montar em outro cavalo, eu não conseguia. O cavalo só pensava nele, só via ele. Ele era um cavalo muito bom, muito ligeiro, um cavalo bem dedicado às coisas. Ele sabia que se eu levasse uma reis para uma malhada, para uma porteira dessa aqui, ele sabia, não precisava eu pegar na rédea, ele sabia. Se a reis corresse, ele já estava esperando a reis correr. Ele já estava esperando a reis, não precisava eu botar, ele mesmo já sabia. Se a reis voltasse a beirando uma seca, ele já fazia o serviço dele. Se a reis riscasse, ele riscava. Se a reis passasse, aí você podia segurar e puxar para derrubar, porque ele só ia atrás, não deixava não. Muitas vezes eu fiz isso, os caras, até por brincadeira mesmo, os caras duvidavam. Às vezes eu estava na maiada, naquela época de 2002, 2003, 2004, tinha 5, 6 vaqueiras nós pegando gado ali no sítio. Os caras diziam assim, eu quero ver se o carro tirar aquele toreca ali, digo, a demora eu botar. E muitas vezes eu puxava e tirava, nunca deixei ir embora não. Nunca fui embora não. Não era o cavalo, não era eu não. Isso assim, um guarda-peito para proteger o peito nosso, o chapéu para proteger dos paus, chapéu. Aqui as luvas para proteger as mãos, dos espinhos, os pau também. E deixa eu botar aqui o guarda-peito, ou aqui o jaleco para nós veste também para proteger as costas, né? Quando os espinhos do cachorro cobrir. E aqui o principal, o gibão, proteger também dos espinhos, né? Proteger dos pau, espinho, a proteção nossa, corre no campo, né? Então, que tem nas vaquejadas, o senhor participa de todos? Todas não, mas já fui um bocado. Já fui bem contemplado com isso, já tive troféu. Já teve 2002, 2003, ali no Benegó, já peguei. Ganhei troféu. Em algum lugar ganhei dinheiro. Em Rita Tiago, em Gel, no Rosário. Eu fui lá em Zezinho da Ema, no sobrinho Zezinho da Ema, lá nos Caldeirão Grande, né? Já também peguei uma, os caras. Eu sabe, ali em Juca, no Mata Burra, a primeira que teve, eu peguei uma, um menino da Umburana. Esse cavalo aqui, eu comprei esse cavalo caro, na época era um polinho, 1 ano e 7 meses. Aí teve a Ana Rita Tiago fez uma vaquejada ali. Aí os caras perguntaram para mim, você vai em quê? Que cavalo que você quer? Eu digo, vou no meu. Se por quê? Por quê? Disse, esse polo não presta nada, não pega gado não. Digo, eu só sei se eu atestar. No dia que eu atestar, eu sei. Aí mas Ruguinho, meu amigo velho Huguinho ali de Zé Hugo, ele tinha um cavalo muito bom. Aí eu montei no polo e saí mais ele. Quando eu cheguei ali da pista pro outro lado ali, eu falei, Huguinho, vamos testar esse cavalo para nós ver se presta. Se não prestar, eu pego o seu. Eu digo, solta o seu cavalo aí que eu vou soltar o meu. Ele soltando. O meu passou umas 5 varas do cavalo dele. O cavalo dele corria mesmo, cara de vaquejada. Passou umas 5 varas. Eu digo, eu tô montado, não preciso do outro cavalo. E a prova foi tão grande que a gente soltaram 3 boi. Ali no lixão soltaram 3 boi. Eu tomei o rastro da nuvia sozinho, marcando para toca. Quando estava perto de descobrir a nuvia me cegou, me lesou, não vi para onde ela entrou. Passei. Os caras vinham atrás, acharam a nuvia em pé, pegaram. Eu fiz o retorno mais os caras, mesmo os caras, voltei para trás. Quando cheguei cá, onde soltaram os 3 boi, eu fiquei olhando o rastro. Eu, Varley de Djalma, baixo da toca, e Zé Maria do Canta Cacimba. Eu fiquei olhando o rastro do gado. Sim, aqui corre 3 reis, 2 reis. E a outra foi para onde? Peraí, eu parei, fiquei olhando. Aí eu vi que o boi pisava fora do rastro, pisava debaixo das folhas dos paus. Eu fiquei olhando e fui seguindo. Lá na frente o boi pegou a sombra, o sol estava quente, foi saindo. Eu chamei os meninos. Quando eu chamei os meninos, ninguém veio. Aí o Varley de Djalma ficou mais eu. Digo, Varley, é um boi. Nós vamos, se ninguém pegou, nós vamos descobrir esse boi. Realmente, atravessei a estrada de Jucas, marcou a toca de caboclo. Quando eu cheguei lá na frente, o boi fez uma curva assim e voltou. Quando eu olho, o boi deitado debaixo de uma umburana, com colar, R$600. Aí ele estava montado num cavalinho assim, eu perguntei a ele, de quem é esse cavalo? Disse, é de fulano de tal. Eu digo, esse cavalo pega gado? Ele disse, não sei. Digo, eu estou com medo do meu cavalo. Se eu tivesse uma pessoa experiente aqui, eu laçasse esse boi sem correr, mas... Aí quando eu falei assim, eu ia assim embardelar o chapéu, o boião se levantou, se esticou e virou para trás. Eu apontei o cavalo e saí, sustentando. Para trás, por o mesmo lado que o boi veio, ele voltou. Quando chegou dentro de uma moita assim, o boi entrou. Quando entrou o cavalo besta, entrou na moita, o boi virou à direita, à esquerda.
deu um nó, eu curtiei, quando cheguei na frente da estrada pro outro lado, o boi passava, aí tomei, sozinho. Olhei para um lado e para outro, ninguém. Tomei, quando, lá na frente ele ia. Quando ele viu, me olhou para mim, quando olhou, o carro acendeu as orelhas, aí eu botei o carro, digo, agora nós vamos. Aí apontei o carro, quando ele ajuntou, o carro já estava. Aí eu consegui pegar esse de 600, sozinho Deus. Aí o boi ficou em pé, eu só fui passar o facão no lado, derrubei, peguei, o boi foi embora. Peguei ele. Como foi o processo de adaptação depois do acidente do senhor? O processo está sendo meio difícil, mas a gente faz sacrifício para ver se fica fácil, né? A gente não pode dizer que está ruim, não, porque ruim sempre é, mas a gente não pode dizer que está ruim, porque quanto mais a gente diz que está ruim, como é pior, né? Aí é meio difícil para... Eu não sou muito de ficar pedindo as coisas a ninguém, sempre eu gosto de fazer minhas coisas, eu não sou de esperar muito. Se eu fui falar a uma pessoa, fulano, faça isso, e demorar para mim já não serve mais. Porque na hora de eu dizer assim, eu vou fazer, eu faço. Se eu disser a você que eu não faço, porque não dá para fazer. Mas se eu disser assim, eu faço, eu faço. Aí é meio difícil, né? Tem muita coisa aqui que eu dependo muito dos outros. Muitas coisas. Fazer mato em roça, limpar os umbuzeiros, tá cheio, tem uns embu aí, eu não posso fazer nada. Aqui meu filho veio, ajudou a fazer isso aqui, mas os meninos ajudou a fazer que eu não posso. Antes eu fazia só. Aí é meio difícil, mas a gente não pode baixar a cabeça não, né? É bem complicado, mas a gente tem que pedir fé a Deus e tocar o barco para frente. Ele é o nosso defensor, parte São Sebastião. Mas o senhor ainda está nativo em relação a pegar boi? Sim. 100%? Sim. Eu gosto. Gosto, né? Não posso deixar não. É uma coisa que eu tenho que... Isso é uma coisa que até quando eu puder ir ver, eu só tinha medo dos meus olhos, se Deus cegasse. Mas Deus não vai deixar cegar nunca. Porque eu gosto de olhar para aí e gosto de correr. É uma coisa boa. E aqui tem um facão, pra você precisar tirar um cambão, botar na reis. Que serve também, né? É do vaqueiro. As perneiras também, para proteger dos espinhos, dos pau, bico de pau, proteger as pernas. E aqui agora vem o principal do cavalo, a peiteira, para proteger os peitos do animal, né? Modo os pau furar também. E aqui vem o principal, que é o cabeção, para proteger a cara dele também, modo os pau, espinho, né? Proteger aí. O senhor tem alguma história de algum boi que deu algum trabalho, senhor? Ah, tem vários. De trabalho isso aí todos dão. De trabalho aí tem muitos, é muito gadão, trabalho. Tem. Eu teve um ano aqui que eu desci atrás de um gado, aqui pro lado do Rosário. E João Vassoura, ali, Joãozinho Vassoura, o tio dele, tinha um garrote sumido. Eu ia atrás de outro. Sozinho Deus com o cachorro que eu tinha. Aí, quando eu cheguei lá no Urubu, que hoje é de Giovana ali, quando eu cheguei no Urubu com um gado de cacacebo, que eu bato o olho lá dentro do riacho, um garrote de Joãozinho Vassoura, já tinha sumido um. Aí eu digo, meu Deus do céu, o que é que eu faço? Sozinho Deus. O que é que eu faço? Se eu der a notícia a ele e esse garrote sumir, ele vai dizer que eu estou mentindo. Eu estou mentindo. Eu vou tentar pegar esse garrote, vou tentar levar ele. Aí misturei com o gado para lá e para cá, nesse cavalo aqui mesmo. Misturei com o gado para lá e para cá e o garrote não quis acordo com o gado. O gado só queria descer o contrário. Aí eu digo, seja o que Deus quiser, eu vou enrabar. Aí eu botei o cavalo, botei o cachorro saiu ganhando e o cavalo saiu num lugar muito ruim, muito difícil, com muita madeira mesmo, tá lá até hoje. Muito difícil e até o boi foi indo, aí eu botei o cavalo, quando chegou em certo meio ele virou. Aí eu meti a mão no gibão aqui ligeiro, tirei uma corda para passar nas pontas. Aí ele corria. Aí se enganchamos no arame, ainda cortou o cavalo, ainda se enganchando, tornamos a descer. Aí ele desceu pro lado do Silva, até onde eu fui virar ele. Quando ele virou, aí eu agora aí passei a corda nas pontas, amarrei no pé de calumbi.
Resumindo, aí eu botei outra corda, eu tava tão com sede que tinha água e no poço eu soltei o cavalo, larguei o cavalo solto, pensando que tava apertado. E saí, larguei o cavalo e o boi lá amarrado. Quando eu voltei, cadê o cavalo? O boi tá lá, mas o cavalo não tava. Eu digo, pronto, perdi o cavalo. Agora eu tô lascado, onde é que eu vou achar esse cavalo? Mas Deus me ajudou que ele tava assim perto, encontrei. Aí encaretei esse boi, derrubei, encaretei sozinho. Aí deu para Valente. Deu para Valente. E aí começou a pegar o cavalo. E aí eu peguei, cortei um pau, fiz um bico, tipo um ferrão, que eu não tinha um ferrão. Comecei a brigar com ele, ele de costa, caminhou mais de 200 varas de costa sem dar. Nunca deu os quatro para mim andar, nunca andou no caminho, só de costa. Aí eu vi que eu não aguentava já umas 4 horas da tarde, tornei a laçar, amarrar. Passei num pé de braúna que tinha no embuzeiro, piei, deixei piar 3 pés, deixei careta e fui no Rosado buscar um cabo para furar. Aí no outro dia nós fomos, ele levou 5 topos sem sair do lugar. O pebinha bateu, era batendo ele debaixo do cavalo. 5 topos. Aí deixei, viemos com ele, deixei na caiçara no outro dia. Aí foi Gilson, Pedinho, Calumbi e Pebinha. No outro dia ele estava bom. Aí vim, fechamos aí. Se eu deixasse esse boi embora, eu ia dizer que eu era mentiroso, que eu vi o boi e eu não gosto disso. Aí eu conseguia pegar. E aqui agora vem a sela. Tem um chicote. Mas das horas dá uma pancadinha no animal, né? Pra ele chegar com mais vontade no arreio. Aí aqui vem a sela. É o principal do vaqueiro também, né? Uma corda que o vaqueiro tem de ter para laçar alguma arreio. E vem aqui também uma careta. As caretas para botar no boi que precisa, né? E aí? E agora aqui você monta no cavalo, chama por Deus e pode entrar na ramagem. O que é que o senhor acha dessa geração de jovens que estão começando a vida de vaqueiro? Tem uns que é porque é a genética, né? Tem uns que gostam. Já tem outros que é por influência, por brincadeira mesmo, mas tem uns que gostam. Tem uns meninos novos aqui mesmo do lado do Rosário que eles gostam mesmo. Tem uns meninos de 17, 18 anos, 14, que eles gostam de correr, são vaqueiros bons, estão pegando gado. Eles gostam. Já tem outros, a maioria que é mais por invenção, brincadeira, porque diversão, mas gostam. Mas tá antes. Eu tô achando bom, porque a gente tá ficando velho, as pessoas mais velhas estão ficando e os novos estão, pelo menos não tá acabando a tradição, né? Pelo menos não tá acabando, eu tô achando bom. O senhor só corre boi no mato ou já correu em vaquejada também? Eu ainda participei de uma vaquejada aqui em 2000 e... Eu não sei quando o filho do Zé Wilton Emerson fez. Eu ainda participei nesse cavalo amarelo mesmo. Nesse cavalo lá eu fiz uma brincadeira com o Negão de Doda, com carro de mutuca. E Negão de Doda mesmo, o dono do gado. Aí eu comecei a correr, mas tinha o Vicente lá na batendo esteira, que eu achava divertido, gastando e tal. Quando foi um dia, eles botaram um boi, que esse boi ninguém nunca tinha pegado no sedem dele, na porteira, no jiqui. Aí eu disse a ele que eu pegava, no meu cavalo só eu pegava. Eles diziam que ia apostar, vamos apostar R$50, e bora. Aqui o dinheiro, vamos apostar, como eu pego. Quando ele sair, eu pego. Aí os caras aqui na carro de mutuca sem vergonha, foi por jiqui e melou o sedem de boi, de merda de boi. Só que eu fiquei só lá, digo, eu vou pegar. Aí o boi fez que ia e voltou. Aí o cavalo ficou esperando, o cavalo não saiu, porque o cavalo só não saía. Quando ele saiu, eu já saí com a mão no sedem do boi e eu peguei no rabo do boi. Aí disse, só vi você, o outro nunca pegou. Aí mas não apostei não, brincando, não, deixa pra lá, não é brincadeira, deixa pra lá, me arrebentar. Mas eu consegui ainda. Mas eu gostei, mas era muito dependioso. Eu sou mais no mato. É perigoso, mas eu gosto do mato, porque no mato você corre com Deus na frente e pronto, não tem ninguém para... E vaquejada só ganha que o cara quer. E se o cavalo for bom mesmo, né? Mas na caatinga eu sou melhor, eu gosto mais. Melhor não, gosto. O cavalo está na roça com toda a carranca. Quando o boi se deita de novo, ele se levanta. E o boi mais bravo que eu vi foi um boi da cara branca.